que a gente possa aprofundar, explorar e desenvolvermos melhor a tua mentalidade. Afinal de contas, se não mudamos nossa mentalidade, os nossos resultados nunca melhoram. Por quê? Porque todo resultado vem de um comportamento que, por sua vez, vem de uma mentalidade. Então, se você está aqui é porque você está ávido, quer, deseja muito mudar, melhorar, evoluir, e está tudo bem, no seu tempo, na sua medida, você está aqui dedicando um tempo para poder se aperfeiçoar, gerar entendimento, expandir sua consciência e aí poder aplicar. Então, que essa aula hoje sirva para você aplicar na sua vida mudanças. Continuamos falando de sabotagens, os sabotadores. Se você não assistiu a cada uma das aulas que eu falei sobre os sabotadores, como vencer, identificar, vai lá em detalhe, eu descrevo cada um. Mas se você não sabe sobre o que eu estou falando, eu quero te falar melhor sobre isso. Só que antes eu quero te convidar a fazer aquela tarefinha de casa, que é se inscrever aqui no canal, curtir o nosso conteúdo, compartilhar para mais pessoas e deixar seus comentários, interagir aqui, porque é muito importante, até para que eu te conheça melhor, você que me assiste aqui à distância, que quer ser mentorado, que está participando, e comentar suas dúvidas, as suas experiências, que serão tão importantes até para que a gente possa trazer mais conteúdo, estar desvendando, desdobrando mais assuntos em relação ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, ok? Então faz essa tarefinha aqui agora, já deixa seu like, deixa seu comentário, interaja aqui e compartilha, pelo menos aí 3 pessoas aí da sua lista de transmissão, dos seus contatos, dos seus grupos, com certeza todos vão se beneficiar com esse assunto. Bom, lembrando aqui sobre os 10 perfis. O primeiro, que ele é muito universal, que é quem? O crítico. O sabotador crítico é aquele que age com exigência com ele mesmo, que também age com exigência com os outros, não perdoa erros, está sempre criticando, sempre achando algo defeituoso, também nunca está bom o suficiente. Então, assim, é uma exigência muito grande, por isso anda sempre frustrado, uma insatisfação, não consegue se alegrar. Então, esse crítico é tanto consigo, quanto com os outros, quanto com as circunstâncias. Ele é um grande sabotador universal. E ele atrai os outros, que são os outros 9 que nós falamos, que é o prestativo. O prestativo é aquele que quer agradar todo mundo o tempo inteiro e não sabe colocar as suas prioridades, o dizer o não, desagrada a si, mas agrada o outro. Esse é o prestativo. Tem o hiperrealizador, que ele é, a própria palavra diz, sempre está querendo excelência, nunca vai respeitar o equilíbrio, tem dificuldade de colocar-se limites e tudo é muito exagerado, tudo é muito too much, sabe? Então ele acaba querendo coisas muito grandes e vive sempre cansado. O quarto é a vítima. A vítima sempre que se queixando, reclama de ser a pessoa coitada, a que está sempre dando desculpas para não fazer, por quê? Porque culpa todo mundo de fora, mas não se responsabiliza, até mesmo dos próprios sentimentos. Tem aquele que é o insistente, esse é o quinto sabotador, que ele tá sempre ali, por mais que deu errado, ele insiste, ele persiste, vive, mas não tem nada de errado em persistir, mas persistir no erro, sabe, dar murro em ponta de faca, se machucar, não muda a estratégia, é aquele cismado, teimoso. Esse é o sabotador insistente, que persiste demais, mas acaba se machucando. Tem o hipervigilante, que é aquele que está sempre com a cabeça lá na frente, atento, vigília, estado de vigília, de alerta. Então está sempre com uma visão, geralmente é negativa, porque por isso ele está em alerta,
E sempre assim, pensando o que pode dar de errado, o que eu posso fazer, pensando em várias outras estratégias, ações para fazer caso der errado. Então tá sempre com a visão muito no futuro. Tem aquele que é racional, que a flexibilidade é baixa, né? Ele parece um pouco arrogante, o dono da verdade, um pouco cético, não acredita muito, é difícil dialogar com quem tem esse sabotador muito racional. Tem aquele que é inquieto. O inquieto é aquele que está sempre muito ativo, enjoa de rotina, foge de coisas que são rotina, então tem dificuldade de fazer, organizar sua vida, quer sempre coisas novas, diferentes, mas está pulando de galho em tudo, em projetos, até mesmo a gestão do tempo é algo que tem uma enorme dificuldade. Esse é o inquieto. O controlador, o próprio nome diz, é aquele que quer cuidar de tudo, tudo. Então, ele tá sempre jogando tudo para o alto e acaba desistindo. Por quê? Porque qualquer coisa que ele não controla, ele explode. Então, ele tem, assim, um pavio curto, ele prefere estar sempre com as coisas na unha, microgestão, e qualquer coisa que ele não consegue, ele explode. Esse é um sinal, uma pista importante para a gente identificar esse controlador. E por último, o esquivo, que é aquele que fuga, que busca fuga, que foge, que está sempre procrastinando, sempre tem uma desculpinha. O depois é uma palavra que está sempre no seu repertório. Em relação à obrigatoriedade, responsabilidade, principalmente coisas que vão gerar um certo esforço ou frustração, ou, enfim, vai exigir um pouquinho mais dele, ele, foge pela tangente. E geralmente as coisas prazerosas ele tá em dia, mas o demais é sempre depois. Isso dificulta bastante a questão da sua administração do tempo, de gerir sua vida, de até afeta os seus relacionamentos. Mas a verdade, todo sabotador vai afetar nossos relacionamentos, nosso padrão de vida, nosso padrão de pensamento e vai limitar nossos resultados. Os sabotadores, eles dificultam muito a vida. Mas não foi nem sempre assim, porque os sabotadores é um fenômeno universal. A questão é a seguinte, o quão forte eles estão. Então tá tudo bem você ter seus sabotadores, mas a questão é eles estarem ativos, porque em algum momento eles foram guardiões, eles nos ajudaram a vencer aquelas ameaças reais que aconteciam na nossa vida por conta da nossa sobrevivência emocional. Não temos a sobrevivência física? Não chegamos até aqui para contar a história? Então, os sabotadores, eles vão de encontro à sobrevivência emocional. Então, eles chegaram a ser nossos guardiões. Porém, na vida adulta, esses sabotadores já não são mais necessários, concorda? Porque a gente já amadureceu, a gente sabe se relacionar. Porém, eles ainda tomaram conta da nossa mentalidade e muitas vezes eles habitam de forma que vão limitar. E aí os sabotadores vão determinar como a gente reage ao mundo, como a gente percebe as coisas e acabam sendo as nossas lentes para a vida. Então, nessa formação dos sabotadores, tudo começa a fazer sentido quando você percebe o objeto principal desse sabotador, que geralmente acontece nos primeiros anos da sua vida. Eles vieram com eventos que aconteceram para ajudarmos a sobreviver e passar nossa vida adiante. Então, por exemplo, um sabotador crítico, ele representa, por exemplo, uma tendência de exagerar, reparar tudo que é negativo. E essa tendência tem o propósito de quê? De estar sempre evoluindo, de estar sempre buscando a evolução, porque lá atrás provavelmente coisas não deram certo. Então, para sobreviver, é importante a gente estar sempre melhorando. Isso serviu, foi útil até para os nossos ancestrais, para a nossa espécie chegar aqui hoje. Só que para uma criança, a sobrevivência emocional ela é essencial, assim como a física, para se desenvolver e tudo mais. Mas o cérebro, ele vai prestando atenção demais a esse padrão, a esse ambiente. E aí
ele começa realmente a criar isso como uma fortaleza na mente. Inicialmente, nos primeiros anos, até a gente se ajustar na vida, se adaptar, ok, para a gente suportar o peso emocional das situações que aconteceram na nossa vida, beleza, ok. Porém, depois, quando a gente chega à idade adulta e reprodutiva, já não deveriam existir mais. Então, você pode dizer assim, eu não tive uma infância difícil. A vida, ela foi do jeito que tinha que ser para mim. Eu não tive muitos desafios, mas veja bem, você pode ter tido pais amorosos, mas ainda assim você teve medo de perder sua mãe ou dela ficar doente. Ou ficou preocupado com seu pai, que estava com dificuldades no trabalho, dificuldade financeira. Ou se ia voltar do hospital quando ficou doente. Eventos. Ou talvez você tenha tido irmãos e pais que tinham uma relação melhor do que com você, pais que preferem certos filhos. Ou de repente, alguma criança na escola que era mais alta, mais legal, mais bonita, mais inteligente, e de repente você passou aí por uma situação vergonhosa, pode ter acontecido. Pessoas que pareciam gostar de você e te decepcionaram. Ou aquele momento que você fracassou publicamente e foi rejeitado, ou uma traição, ou alguém te contou uma mentira que prometeu e não cumpriu, um momento que você se sentiu apavorado diante de uma possibilidade de morte, de fome, de necessidade financeira, um susto, inúmeras coisas, situações incontáveis que ofereceram perigo para a gente na nossa infância e nessa formação. E aí os sabotadores foram os nossos guardiões, eles nos ajudaram para a gente poder se proteger. Mas a questão é, quando eles eram nossos amigos, ok, para a gente poder lidar, mas depois já não são mais nossos amigos. Então eu quero te convidar a tirar de vez a questão dos sabotadores no sentido de desativá-los, tá? Então, esse total de 10 que eu dei essa introdução para você, é importante você ficar atento qual que é aquele mais ativo em mim. Muito importante você saber sobre isso. E além de tudo, aprender a vencê-los, porque é importante a gente vencer os sabotadores. Eu vejo que é uma questão de uma necessidade de maturidade, entende? O seu sucesso, as suas relações, o seu casamento, a sua saúde física, enfim, qualquer coisa, os seus negócios, sua vida financeira pode estar sendo sabotada por conta deles. Porque é um ciclo de sabotagem que até rouba o seu poder de ser feliz, ser satisfeito com a sua vida. Então é importante você passar a assumir o domínio. A gente só pode controlar, como eu costumo dizer aqui, aquilo que a gente conhece. Se eu conheço, eu identifico, eu sei controlar, eu sei fazer gestão disso. Então, eu estou falando para que você alcance a sua maturidade emocional. Não tem a ver com a tua idade cronológica, a tua maturidade emocional. Então, eu falo que nós só ficamos velhos quando a criança dentro de nós morre. Essa criança não pode morrer. Aí nós ficamos velhos. A questão é, essa criança deve se permanecer viva dentro de nós, fazendo uma associação de ideias, criativa, inovadora, mas curada. Por isso que a pessoa pode ter 90 anos de idade e a criança estar lá, mas curada, sem sabotagens, essa pessoa ter prosperado. Você quer isso? Você quer chegar na tua visão de futuro, na tua visão de projetos, você que está prestando uma prova, você que está buscando uma promoção no trabalho, você que está buscando um relacionamento, ser feliz numa nova relação amorosa, você que está buscando ter mais amigos, reconhecimento dentro da empresa, enfim, conquistas financeiras. Você se percebe curado? Não tem nada te sabotando aí? O que está ativo? É importante a gente reconhecer e encarar isso, tá? Freud já dizia sobre essa pulsão de vida e de morte. Por isso os sabotadores, eles interagem nessa questão. Querem nos proteger, mas a história já não é mais a mesma. Hoje você tem maturidade, essa é a notícia que eu quero te dar. Hoje você tem essa capacidade de processar, de questionar. Então eu quero te passar aqui
para que você identifique nas aulas, você veja as aulas, identifique quais são os sabotadores mais fortes, mais ativos, tá? Sem negar mais, porque quando nós negamos, nós tropeçamos mais, nós caímos mais, nós erramos mais, e aí ficamos andando em círculo. Sabe aquela pessoa que você encontra depois de um tempo e ela te conta o mesmo problema, a mesma história? É porque ela não mudou. Ela tá presa num ciclo de sabotagem. E aí a pessoa não tem equilíbrio, a probabilidade de cair é enorme. Por quê? Porque nós não somos quadrúpedes. Primeiro lugar. Mas nós temos sim a probabilidade de andar certo, firme. Podemos sim nos equilibrar e temos esse dever de manter o equilíbrio. Então, quando houve um erro, se você cai, você vai passar por uma situação talvez de vergonha, de humilhação, mas você pode se levantar de volta. Então eu quero te trazer essa necessidade que é tão importante para que você entenda, que é a necessidade de ser amado, de ser valorizado, de ser reconhecido, de poder errar. Então, cuidado com exigir muito do outro, cuidado com exigir muito de você. Isso vai indicar que você é muito rígido com você. Então, eu quero te convidar para essa maturidade, que é esse caminho para rompermos aí esse ciclo de maturidade, ou seja, de sabotagem, e irmos para esse ciclo de maturidade, tá bom? Então, vamos lá. Ter maturidade não significa que você nunca mais vai cair nesse ciclo, você pode cair, mas é ter a consciência de desenvolver sua autorresponsabilidade. E se você cai no ciclo, você pode se parar novamente e retomar a tua responsabilidade sobre a tua vida, tá? Fazer o que é para ser feito. Ser eficiente não é sobre ser perfeccionista, é sobre ser eficiente. Então eu quero te trazer aqui um processo mental para você nunca mais cair no processo da sabotagem, nesse ciclo. Então é um processo para não cair no ciclo da sabotagem. Primeiro é instante do ver. Você vê a cena, identifica o que você está fazendo. Estou controlando demais, estou me esquivando, estou me vitimizando, estou sendo muito controlador, estou sendo muito crítico. É você identificar, você ver a cena. Depois é um tempo de compreender. Compreender você no sentido de trazer a compreensão de eu tenho que fazer isso? É o meu momento? Isso está alinhado com a direção para onde eu vou? E se compreender no sentido também de se acolher, sem se flagelar, se mutilar no sentido de, nossa, olha, de novo eu tô pensando negativo do futuro, de novo eu tô aqui na microgestão, nossa, de novo. Não, é ter uma compreensão com você. E o terceiro é o momento de concluir, que é aquela gestalt, que o Carl Rogers diz que a ficha caiu, é quando você tem um insight. Você fala, uau, é isso, eu estou realmente sendo esquivo aqui. Realmente eu estou sendo hipervigilante, racional. Então, primeiro você vê a cena, você pode até conversar sobre isso na terapia, trocar, compartilhar isso, por exemplo, numa mentoria em grupo. Aqui nós temos a nossa mentoria, que nós tratamos exatamente de romper esses sabotadores, de poder avançar e através de várias outras ferramentas. Então, você pode conversar sobre isso. Quando você vê a cena, você compreende e aí você tem um insight. Tendo o insight, a gente já andou 99%. Por quê? Porque nesse processo de maturidade, quando a gente observa o que está acontecendo, quando a gente fica pensando ali sobre isso, até compreender, em algum momento a ficha cai. E quando a ficha cai, já era. É muito improvável que você volte a cometer a mesma sabotagem. Lacan, ele já dizia que nós não costumamos fazer isso, né? Nós acabamos deixando para lá. Não é comum do ser humano querer mexer, investigar, não temos esse hábito. Mas, quando nós fazemos isso, encarar-nos no espelho, enxergar, admitir e reconhecer,
Sabe aquela imagem que você enxerga e você vê realmente no espelho? E não tô falando fisicamente, tô falando você ver suas dores, sua aflição, aonde você está se sentindo acuado, que você pode pedir ajuda, que você pode delegar, que já é hora de você estabelecer limite, falar, se posicionar, expor sua ideia, né? Essa hora acaba todo engano, porque sabotagem é um ciclo de enganação. É uma mentira que se conta para si mesmo e você acaba acreditando. Então, quanto mais inconsciente, mais imaturo eu sou. Quanto mais consciente, mais maduro eu sou. Então, tomar consciência de você, passando por esse processo de ver, ter tempo para compreender e concluir para cair a ficha, vai te ajudar muito. Vai ajudar muito você a assumir que você pode sim ser responsável pelaquela situação, sem se esquivar, sem dar muita desculpa, sem desviar e distrair o seu foco, porque a vida, o tempo passa e nós temos um tempo breve aqui, uma data de validade, cada um tem a sua. Então vamos ser livres desse ciclo de sabotagem com a consciência, tá? Entenda quem é você, a sua identidade, entenda, se conheça, e busque esse sinal de tranquilidade dentro de você, que as coisas estão fluindo leve. Porque uma mente pesada, uma mente que está sobrecarregada, ou que você está alterando demais de humor, tudo isso são sinais de que sim, você pode estar preso num ciclo de sabotagem. Então, se você quer saber mais, participe da nossa mentoria, está aqui no link, a descrição, para que você possa se candidatar aí aplicar para uma vaga e você vai ter aí uma sessão gratuita onde nós vamos poder ver para você vir para dentro do nosso grupo de mentoria, tá bom? E assim você vai poder caminhar lado a lado, de mãos dadas comigo, para que a gente possa fazer num processo breve, com uma aceleração de resultados, a sua mudança que você tanto quer na sua vida. Eu sei que se você está assistindo esse vídeo é porque você quer mudança, você está incomodado com alguma coisa e eu posso te ajudar, tá bom? Continue aqui comigo nas próximas aulas, tem mais assunto, nós vamos trazer novidades para você. Até mais!